E eu comecei a mudar isso, os ambientes pessoais, as pessoas com que eu convivia, as coisas que eu assistia, né, os ambientes onde o que eu escutava, o que eu enxergava, o que eu via, o que eu assistia, tudo isso mudava muito o meu ambiente. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia. Estamos iniciando mais um Pontes Podcast. Eu sei que eu sempre falo isso, mas é porque eu sempre trago pessoas especiais. Trago homens, mulheres que realmente têm valor e que podem gerar valor na sua casa, na sua família. Então hoje não é diferente, né? Você sabe que para o homem sentar aqui, para a pessoa sentar aqui, ela precisa ter 3 valores bem firmes no seu coração. Tem que ser homem de um só Deus, de uma só família e um homem de um propósito, né? Que entende o que é o propósito de vida, que serve, né, a um ministério, que serve a algo muito maior do que ele. E hoje eu tenho a honra, o privilégio de convidar o meu irmão que é casado, né, com a Dai, é empresário, é professor, né, é personal trainer, professor de educação física, educador físico, não sei qual é a melhor, depois ele vai me ajudar aí, né? Ele é pai, né, o filho dele e o meu filho são amigos, se amam, né, brincam bastante e nós vamos falar aqui sobre paternidade, masculinidade, transição de carreira, nós vamos falar aqui sobre pivotar, qual é o momento de você pivotar, o que você faz quando as coisas não estão dando certo, quando o seu planejamento não deu certo, mas né, antes de eu anunciar o nome dele e de cortar para ele, eu quero te pedir um favor, envie para o máximo de pessoas possíveis, isso mesmo, envie para os seus amigos, envie para os seus parentes, envie para o seu marido, para o seu filho, para a sua esposa, para que vocês possam estar em sintonia e que você possa me ajudar também, ajudar com que esse canal possa prosperar e avançar, para nós alcançarmos outros homens, alcançarmos outras famílias e trazermos aqui, né, pessoas de valor. Coloca aqui no comentário o que chamou sua atenção, aquilo que você não concordou, pode colocar aqui também, aquilo que você, uma pessoa que você queira que esteja nessa mesa aqui comigo, coloca aqui nos comentários para que a gente possa, né, juntos construir o Pontes Podcast. Ele não é meu, ele não é dos convidados, ele é de Deus, do coração de Deus para cada um de nós. Então, você é meu convidado a estar comigo aqui, a interagir conosco. Amém? Vamos para cima. Quero convidar aqui, cortar aqui para o meu irmão, pastor Pablo. Seja bem-vindo, meu irmão Pablo. Obrigado, A casa é sua. Obrigado, um grande prazer estar aqui. Eu estava esperando por esse momento já havia muito tempo. Ô, glória! Será quando o Lucas vai me convidar para esse podcast? Eu assisto seu canal, não é sempre que eu assisto, mas assisto muitos vídeos, já assisti muitos cortes e tudo mais. E para mim é um grande prazer estar aqui nesse dia falando daquilo que Deus tem feito na minha vida, daquilo que Deus tem feito na minha família. Acredito que vai ser um papo muito cheio de coisas boas, produtivas e vamos extrair muitas pérolas aqui. Eu não tenho dúvida de tudo que nós vamos falar aqui, que realmente vai... Cara, a gente já começou a conversar, né? É sempre assim, né? Ô, Lucas, você não me falou nada de nenhum assunto, mas aí Deus traz na hora. Eu pensei muitas coisas para vir para cá, falei, cara, mas eu não vou perguntar pro Lucas, porque eu sei que lá na hora a gente vai ser conduzido pelo Espírito Santo, acho que é a melhor forma de... Meu irmão, se apresenta melhor um pouco aí, né? Fala da sua família, da sua casa, da sua profissão, para que a gente possa te conhecer mais ainda. Então, eu sou o Pablo Azevedo, sou personal, sou educador físico, sou pai, sou marido, né? Sou, além de tudo isso, e principalmente sou um homem de Deus, sou pastor da Igreja Sara Nossa Terra. Eu tenho certeza que Deus ele me chamou para um propósito. Amém. Eu acredito que tudo aquilo que eu tenho vivido na minha vida nesses últimos tempos, principalmente nos últimos 2 a 3 anos, acredito que me levaram para esse momento tão especial de crescimento. E estou aqui para trazer aquilo, contar minha experiência, né, daquilo que eu tenho vivido, as coisas que Deus tem feito na minha vida. Acredito que vai ser muito edificante aí. Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, a gente estava falando sobre algo, né? A gente começou a conversar um pouco antes, sei lá, 30 segundos antes, né? E veio algo muito forte e que eu queria que você compartilhasse aqui. Já começasse assim, já vamos jogar uma bomba já. Bora. Gosto de começar com uma bomba. Porque eu já observando a sua caminhada cristã, observando a caminhada profissional, observando você como homem, eu vi que você já pivotou na sua carreira, vamos falar aqui de carreira profissional, em várias áreas. E assim, áreas totalmente diferentes, desconectas, né? E a gente eu tenho observado que o homem, ou a mulher mesmo, hoje, o ser humano, ele tem demorado muito tempo para viver esse momento, para fazer o que precisa ser feito para mudar.
Sim. Né? Então fala um pouco das carreiras que você já fez, um pouco do que você já fez e o que tem dentro do seu coração que você consegue pivotar com essa certa facilidade, ou talvez eu veja que seja fácil, mas não é para você, né? Sim. Na verdade, assim, eu acredito que minha carreira, ela foi uma carreira onde tudo foi acontecendo de acordo com a vontade de Deus mesmo, assim. Eu lembro que quando eu comecei a estudar na educação física, isso em 2002 para 2003, fiz minha faculdade e tudo mais. Naquela época eu tinha um sonho, eu queria ser personal trainer, meu sonho era personal, eu quero ser personal. Achava que esse era o ápice da minha vida profissional. E eu comecei ali a desenvolver e tudo mais, comecei a ser professor de academia e tudo mais, comecei a me desenvolver como profissional. Na época surgiu algumas oportunidades para mim também para ser coordenador de academias. Na época eu fui coordenador de um departamento de uma academia, eu era professor de natação e de musculação, mas nessa época eu fui chamado para ser coordenador de uma área específica, que era a área de natação. Fui professor muitos anos de natação, muitos anos mesmo. E aí eu desenvolvi um trabalho muito bem feito. Logo após isso eu fui chamado para ser coordenador de uma academia muito grande. Então eu era coordenador geral da academia. E eu comecei a desenvolver o trabalho mais administrativo. Parei de dar minhas aulas e comecei a focar somente na parte administrativa dessa academia. Passou um período, eu vi que ali as coisas não estavam fluindo do jeito que eu gostaria. Voltei a dar aula, mas logo após eu fui chamado para ser gerente de uma academia. Então saí de um coordenador de um departamento para coordenador geral, para logo depois ser gerente da época da maior academia de Brasília. A maior academia de Brasília me fez o convite, eu aceitei, assumi a posição e eu sabia que tudo ali tinha um propósito para algo lá no futuro, lá na frente. Aprendi, errei, desenvolvi muitas coisas, com certeza foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Lidar com um patrão, lidar com um funcionário, não é fácil, você fica ali no meio termo, você não sabe muitas vezes para qual lado você vai, mas você tem que ser profissional. E ali eu comecei a desenvolver, mas eu vi que também achei que naquele momento aquela porta que foi aberta, ela estava, de certa forma, sendo fechada. Eu pedi as contas do local que eu trabalhava como gerente, mas eu falei assim, cara, eu acho que quero desenvolver uma outra questão na minha área profissional. E aí eu voltei a atuar como personal e me dediquei a isso. Eu falei, não, vou focar na área de personal e vou ganhar dinheiro em cima disso. Eu sei que Deus ele vai me abrir as portas, eu não tenho medo, eu sei que as coisas vão acontecer. Bem, e depois desse período todo, isso aí já foi naquela fase entre 2016 até 2020, nós tivemos a pandemia. E na pandemia, todas as academias fecharam. Eu fiquei sabendo que você tinha uma academia para treinar, né? Tenho. Você tem. E você não me convidou para treinar. Ainda. Agora o convite está aberto. Na época eu falei, cara, tá todo mundo treinando lá na academia do Pontes. Queria ser convidado. Não fui convidado, enfim. Estou aqui do lado da academia excelente, inclusive. Mas naquela época eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Todas as academias fecharam. Os alunos, todos eles, Pablo, não vou conseguir treinar, eu não vou poder mais te pagar e tudo mais. Eu entendi aquele momento. Eu não coloquei a culpa em nenhum aluno, eu sabia que era um momento que a gente estava atravessando, mas eu fiquei pensando, Senhor, e agora? Como que vai ser? O que vai acontecer? Né? Como é que eu vou mudar essa história? Como é que eu vou mudar minha realidade? Como é que eu vou fazer para sustentar minha casa? E aí foi quando surgiu uma oportunidade muito boa. Eu fui convidado para assumir um cargo comissionado, bem na época de, digamos, o ápice da minha dificuldade financeira, digamos assim. E eu falei assim, acho que é a oportunidade que Deus ele preparou para a minha vida. Eu tive que deslocar da minha carreira, digamos, profissional da educação física para uma área administrativa que eu nunca tinha trabalhado. Mas eu fui convidado para assumir um cargo de uma chefia. Eu fui convidado para ser um chefe de gabinete e falei assim, cara, eu acho que tem tudo a ver comigo, com aquilo que eu já vivi a vida inteira, daquilo que eu sei fazer, sei ser um líder, sei comunicar, sei instruir, sei direcionar. Então vou assumir esse cargo, vou aceitar essa posição e sou muito grato às pessoas que abriram essa vaga para mim. Foi um momento onde realmente eu não tinha para onde ir, né? Era o momento de Deus assim preparado para mim. E tudo bem, eu falei, tudo bem, tá ótimo. Todos os dias, acho que era dia 2 de cada mês, o dinheiro pingava lá na minha conta. E eu assim, muito satisfeito, Deus ele trabalhando em todos esses aspectos. Eu falei, cara, obrigado, Senhor, pela provisão. E acabou que nesse período a gente
o nosso candidato na época, ele perdeu as eleições aqui em Brasília. E a gente meio que foi direcionado, a partir de agora a gente vai precisar desvincular alguns cargos e tudo mais. E foi chegado até mim que eu seria um dos deslocados e eu já estava preparado para aquilo. Deus ele já estava falando comigo que eu deveria voltar para a minha área. E a pessoa que veio falar para mim falou, Pablo, a partir de tal data você não vai estar mais conosco aqui. E eu, sem problema. Eu agradeci a oportunidade e falei assim, não, é isso mesmo que eu quero voltar para a minha área, as academias já estavam abertas e tudo mais, eu estava vendo uma grande oportunidade de voltar, de atuar na minha área. E eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, eu acredito que eu vou desenvolver muito mais na minha área, na minha profissão, do que ficar aqui preso apenas nesse meu salário que me impossibilitava de fazer qualquer tipo de outro negócio. Né? E foi isso, até então, eu acho que a primeira pivotada, a primeira mudança da minha vida foi sair da educação física, entrar num cargo que eu nunca tinha ocupado e depois voltar para a minha área no momento onde realmente eu não tinha mais nada. Eu não tinha um salário, eu não tinha outra fonte de renda, mas eu sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Eu sabia que Deus estava preparando o caminho, Ele já tinha colocado isso no meu coração. E quando a gente confia em Deus, acho que a confiança em Deus e ter fé é justamente isso, acreditar naquilo que você não vê ali, mas você espera, você tem certeza que aquilo vai acontecer. E eu falei, Senhor, o Senhor está nisso. O Senhor me preparou para esse momento. E eu aceito assumir essa posição novamente. E naquela época, Lucas, eu lembro que a minha esposa falava, amor, e agora? O que você vai fazer? Eu falei, eu vou até mudar minha carteira minha CNH para motorista de aplicativo. Eu falei, se for o caso, eu vou para ser motorista de aplicativo, não tem problema nenhum com isso. Né? Eu vou trabalhar com isso, mas eu vou colocar o sustento aqui dentro da minha casa. Nada vai faltar. De uma coisa eu tenho certeza, Deus está em todas as coisas, Deus está nessa situação e Deus vai me trazer a providência. Mas eu vou fazer a minha parte. Eu comecei a analisar aquilo que eu podia fazer e eu nunca tive medo de trabalho. Então naquela época eu falei assim, cara, se eu precisar trabalhar 14 a 16 horas por dia, eu vou trabalhar. E aí eu renovei minha CNH, coloquei como motorista. Sim. Né? E falei assim, cara, e agora? Como é que vai ser? Aí eu peguei o primeiro aluno eu falei, cara, eu vou cobrar baratinho, colocar um valor bem baixo, porque eu não posso perder essa oportunidade. E eu comecei a desenvolver um trabalho na internet, de fazer vídeos e tudo mais, mostrar minha competência, me mostrar, né? Porque eu acredito numa coisa, se a gente não é visto, a gente não é lembrado. Perfeito. E eu comecei a fazer um trabalho muito bom na internet, de crescimento exponencial, de forma exponencial no meu Instagram profissional. Transformei o meu Instagram profissional, que era um Instagram de pastor, para um Instagram de personal. E dali eu comecei a trabalhar... Que é Pablo Personal Online. Olha, quem quiser já segue aí. Pablo Personal Online, tem muito conteúdo bacana. E eu comecei a fazer aquele trabalho e os alunos eles foram aparecendo. Pablo, tudo bem? Eu preciso treinar, você tem horário disponível? Claro, vou ver na minha agenda. Às vezes eu não tinha... Eu tinha um aluno fechado, não, vou ver na minha agenda, claro, vou ver se consigo. E comecei a aumentar minha cartela de clientes e sendo contratado um passo de cada vez, um dia após o outro, sem me agoniar. Legal. A minha esposa muitas vezes ela fala, amor, e aí, o que vai ser? Como é que vai ser? Eu falei, amor, calma, vai dar tudo certo. E eu não tinha um plano, tá, gente? Mas eu sabia que Deus ele tinha um plano dele. E eu confiava fielmente naquilo que Deus iria fazer na minha vida. E ali comecei a desenvolver o meu trabalho. Eu falei assim, acho que está na hora agora de mudar a minha cartela de clientes. Eu falei, eu vou fazer um trabalho para aumentar o ticket médio dos meus pagamentos, daquilo que os meus clientes pagavam para mim. E eu chamei uma pessoa para trabalhar comigo. Falei assim, cara, eu preciso mudar a minha forma de abordagem, preciso... melhorar o meu ticket médio, eu quero ter clientes com poder aquisitivo melhor, eu preciso que você me ajude com isso. E a gente fez uma campanha, rodei essa campanha na internet e rodei numa área específica em Brasília e começou a aparecer muitos clientes de muito potencial. E ali o meu valor que eu cobrava, que era X, comecei a cobrar 3 vezes mais. 3x. E isso deu um salto muito grande na minha área financeira. E aí comecei a desenvolver, comecei a ter muitos alunos, tinha um dia que eu dava 12, 13, 14 aulas por dia. E naquele período eu falei assim, pronto, e agora? Será que eu estou no meu auge? Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Eu já estou com meus 40 anos hoje. E a minha esposa começou a me questionar, né? Mulher é bom para essas coisas, né? A mulher certa,
ela não vai te deixar tranquilo. Ela vai querer que você seja Vê o potencial, desafiado. né? Ela vê o potencial. a minha esposa, ela é uma esposa maravilhosa, ela sempre viu potencial em mim. E ela sempre falou, amor, você é um empreendedor nato, por que você não vai para essa área? Você vai dar aula até quando? Eu falei, amor, mas eu acabei de voltar para minha área, até você já está fazendo esse questionamento, e isso começou a mover algo na minha mente que eu acho que é muito interessante. Eu falava, realmente, até quando eu vou continuar dando aula? Aí eu falei, amor, eu não sei até quando eu vou dar aula, mas eu sei que as coisas vão virar na nossa vida, as coisas vão começar a dar certo, e eu não sei de onde vai vir a oportunidade, mas eu sei que ela vai vir. Eu tenho uma frase que eu falo, Pablo, que é muito forte, você vai continuar aí, mas só um parênteses aqui, que diz assim, quem sabe o que está construindo não tem medo do futuro. Perfeito. Quem sabe o que está construindo não tem medo do futuro. O grande problema hoje do homem, o grande problema hoje da família é porque ela não sabe o que ela está construindo. A gente tem a parte da fé? Tem. A gente sabe que Deus está à nossa frente? Sim. Mas a gente também sabe que Deus, ele não colabora com a sua irresponsabilidade. Perfeito. Ele não colabora com a sua irresponsabilidade, não colabora com a sua preguiça. Deus, não existe milagre onde tem irresponsabilidade, onde tem conforto, onde tem mentira. Então, Deus, você não estava vivendo isso, você sabia o que você estava vivendo. Exatamente. Então, quem sabe o que está construindo, sabe que sim, vai abrir uma porta, vai ter um milagre, porque, cara, você está construindo, Deus ele vai te abençoar. O grande problema hoje dos homens é porque ele não sabe onde ele está, ele não sabe onde ele quer chegar, e ele não sabe o que está fazendo e o porquê ele está fazendo. Exatamente, né? Isso. Então, assim, por isso que o homem trai, por isso que o homem mente, por isso que o homem desiste, né? A gente vive uma geração de desistentes. É verdade. Uma geração de desistentes. E eu quero, só para você continuar, eu quero citar 2 pontos aqui muito fortes. Primeiro, a liderança, ela estava presente na sua vida. O tempo todo. Né? Então a gente vê a liderança. Então, o homem, se você puder hoje, se eu puder te dar uma dica, né? Vou te dar uma dica não de um livro, mas de 2 livros para você ler. O primeiro é a Bíblia, é a palavra de Deus. Você precisa saber o que Deus tem para você, as promessas de Deus para você, né? E a vida que Deus tem para você. E o segundo é, leia livros de liderança, porque a liderança, ela vai te levar a lugares extraordinários. Entendeu? Verdade. A liderança, ela vai E a liderança não é nem sempre líder, é aquele cara que fala mais bonito, é aquele cara que sabe falar no microfone. Cara, o líder é aquele cara que vê o que as pessoas não veem. Claro, você vai precisar aprender a falar no microfone, você vai, né, dependendo do tamanho que você crescer, você vai precisar aprender, né, a se comunicar, você precisa sim, mas assim, mais do que isso, sabe? Porque aprender, o cara aprende, agora liderar, cara, cuidar de uma equipe, cuidar de um time, né? Eu vejo que você primeiro, ó, começou como professor, aí já começou a cuidar de uma equipe dentro de um setor. Aí depois você migrou para um geral, coordenador geral. Depois você migrou para gerente geral da academia, da rede. Então assim, você foi degrau a degrau crescendo, entendeu? Mas por quê? Porque a liderança, ela estava marcada. Liderança, exatamente. Né? E a liderança, não tem como você ser um líder se você não for coerente, se você não for verdadeiro e se você não cuidar de pessoas. É verdade. Entendeu? O líder, ele cuida de pessoas, ele é verdadeiro e ele é coerente. O que ele fala, ele faz. A ordem que ele dá não é ordem. Cara, é porque ele já está fazendo, entendeu? E para finalizar essa parte, eu queria te fazer uma pergunta. Como você vê isso, né? Você estava como professor, foi para coordenador geral, departamento. Depois foi para chefe de gabinete, e aí você falou uma palavra que para mim a gente precisa ter muito cuidado com ela e muito entendimento com ela, que é começar do zero. A minha pergunta é, você começou do zero? Cara, então, essa pergunta é uma pergunta... A gente nunca começa do zero, fato. Então, assim, todas as dificuldades que a gente enfrenta na vida, tudo aquilo que a gente tem vivido, as suas maiores dificuldades é onde você tem as suas maiores lições. E quando eu comecei, entre aspas, do zero, voltando para a minha área, eu já tinha uma bagagem. Eu plantei aquilo lá atrás. Ou seja, as minhas dificuldades, todas as minhas angústias, todos os momentos que eu passei de falta de dinheiro, de não saber como que seria o futuro, me trouxe uma bagagem para recomeçar. É isso que eu queria falar, sabe por quê? Porque o homem,
ele trava porque ele acha que tá começando do zero. Exato, é verdade. Ele acha que, tipo assim, pô, vou ter que voltar a ser um professor, tô começando do zero. Não, cara, você tem uma história, um lastro. Exato. Quem já fez, sabe fazer de novo. Entendeu? Sim. Quem já andou de bicicleta pode passar 10 anos. Você pode até tremer ali, mas você vai saber andar de bicicleta de novo, entendeu? Então, assim, para de achar que você... Hoje, homem, talvez você tenha saído ou tá vindo de um fracasso muito grande, de uma falência, tá vindo de um divórcio, você tá vindo de um momento, cara, que você fala assim, cara, é o pior momento da minha vida. Eu não sei, eu vou ter que começar do zero. Não, você nunca começa do zero. Se você pegar todas as suas experiências, se você pegar tudo o que você viveu, cara, você consegue falar assim, opa, calma aí, agora eu sei fazer melhor, agora eu sei fazer mais barato, né? Porque eu já errei várias vezes, agora eu posso fazer mais rápido. Sim. Né? A experiência ela te faz fazer melhor, mais barato e mais rápido. Sim, sim. A experiência ela te faz isso. Por quê? Por que mais barato? Porque, cara, você já foi um dos caras que cobrava caro, você já sabe, sei lá, em outro cliente, entendeu? Por que mais rápido? Porque você já construiu uma cadeira, você vai construir outra, você vai ser mais rápido, entendeu? Por que melhor? Porque você já passou pelos erros, pelas dificuldades. Então, isso é muito forte, porque a gente fala assim, comecei do zero, mas a gente sabe que você não começou do zero, você sabia disso, porque você já tinha vivido isso. Mas muitos homens, e quando eu falo homem, tá? Pode colocar na família, pode colocar na mulher. Muitas pessoas, elas encaram isso pra ela. E aí, pô, eu não tenho nada. Cara, vai se ferrar. Desculpa, sabe? Você tem muita coisa. Você tem conhecimento, você tem bagagem, você tem estrutura, você tem pessoas do seu lado. Então, você nunca começa do zero. Nunca começa do zero. E assim, eu com esse entendimento, né, daquilo que eu já tinha vivido e da onde eu podia chegar, eu falei assim, se eu já sei o caminho, eu já passei por dificuldades, mas agora eu sei como que vai ser, como é que eu vou abreviar essa chegada, fato. Perfeito. E o período que eu cresci mais foi quando eu entendi que eu estava partindo de um local, de uma posição, mas eu sabia que eu poderia chegar muito mais rápido onde eu estou hoje. Em 2 para 3 anos foi o período que eu mais cresci financeiramente em toda a minha vida. Tudo aquilo que eu construí em 15, 20 anos profissionalmente falando, até dos últimos 2 para 3 anos para agora, foi um período onde eu aprendi, mas foi o período onde eu dei um start, onde eu estiquei, foi nos últimos 2 a 3 anos. E eu acho muito interessante porque, junto dessa questão, né, eu acredito que por isso que a liderança, a igreja está firmado no altar, isso te faz ser diferente de muitas pessoas, isso é fato. E quando eu me coloquei numa posição de me conectar com pessoas de um nível maior, eu ficava muitas vezes me perguntando, o que eu tenho para acrescentar na vida dessa pessoa? Essa pessoa já sabe o caminho, ela já sabe ganhar dinheiro, ela já tem um certo sucesso na sua vida profissional, mas o que eu tenho de diferente? E eu falava assim, eu tenho uma coisa que muitos não têm, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu tenho algo dentro de mim que muitas pessoas que têm dinheiro, têm conhecimento, às vezes têm até um status social, muitos deles não têm, que é o Espírito Santo, que é essa sabedoria que vem do Senhor. Eu falei, então esse é o meu maior diferencial. É nisso que eu vou me pegar e é nisso que eu sei que Deus ele vai abrir minhas portas. E eu lembro que antigamente, quando eu parava para conversar com uma pessoa de um certo nível, eu ficava até um pouco sem graça, né? Eu falei, cara, eu sou um personal trainer, um professor de academia, e nada contra também os personagens, eu acredito que todos eles têm um valor, com certeza, mas eu me colocava como abaixo. Eu olhava assim, cara, quem sou eu, digamos, aquela frase, né? Quem sou eu na fila do pão para conversar com essa pessoa? E eu falei assim, não, mas se eu estou aqui, se Deus ele me abriu essa oportunidade, é porque eu tenho algo para agregar na vida dessa pessoa. E eu comecei a trabalhar isso com todas as minhas redes, tanto com os meus discípulos, quanto no meu ministério, tanto na minha área profissional. E eu comecei a ver que Deus estava me direcionando para viver algo grande. E para ele me fazer viver algo grande, eu tinha que mudar algumas coisas na minha mente, tinha que destravar algumas coisas que estavam me travando, para que realmente a chave fosse mudada, para que eu pudesse galgar novos voos, crescer novamente, crescer de forma exponencial. E quando eu mudei isso, foi como se tivesse realmente vindo uma luz direto para o meu rosto, assim, na minha frente, e que as pessoas começassem a ver em mim algo que fosse diferente. Isso... Como que você começou a mudar isso? Olha só, eu estava na Brasa, fazendo um evento na Brasa, sei. E aí eu fiquei sabendo de um caso. A gente tem um momento lá que a gente chama rodadas de negócios. Certo. Né? Tem 2 momentos.
eu não vou falar os momentos aqui, eu ia falar, mas não vou falar. Se você que for num abraço, você vai viver isso. E um cara foi embora. Porque ele falou assim, cara, o que eu vou falar nessa roda? Eu não tenho nada para acrescentar na vida de ninguém aqui. Você acredita que o cara saiu calado e falou, vou no banheiro, e ele foi embora. Meu Deus do céu. Né? E depois eu fui atender, tô mentorando ele, tô cuidando dele, fui atender ele e falei assim, cara, como assim, velho? Como que você conseguiu pivotar isso? Porque olha o tamanho da baixa autoestima dele, né? Olha como ele se viu tão pequeno, ele pagou um evento, ele estava no evento, ele poderia fazer uma conexão ali para avançar, para crescer, sim. podia aprender demais ali, mas metade do evento ele foi embora porque dentro de uma roda ele se sentiu tão, sei lá, pequeno, Sim. A baixa autoestima dele era tão grande que ele preferiu fugir, né? Entendi. Do que encarar, do que estar ali, do que aprender, não sei. Né? E de certa forma você se via assim, mas você conseguiu parar e falar assim, opa, calma aí, o que você trabalhou na sua mente, o que você conseguiu mudar na sua mente, porque tem um livro, né, eu acho que da Joyce Meyer, que é Mente, Campo de Batalha, né? Sim. Eu acho que é mais ou menos isso, eu já li esse livro. E ele fala sobre isso, sobre os ataques na mente que a gente tem e como esses ataques podem nos impedir de avançar no nosso casamento, de casar, de conquistar uma vida financeira próspera, né? E o que você conseguiu mudar na sua mente? Então, eu acredito que é uma série de fatores, né? E o fato é que existem muitas pessoas que se sentem assim como eu me sentia, como esse rapaz se sente. E eu acredito que os fatores fundamentais que mudaram, sim, a minha forma de enxergar a minha vida ou me posicionar de forma com que eu pudesse crescer foi a forma com que eu enxergava os meus relacionamentos, entendeu? Eu acho que um dos pilares principais para a mudança da sua mente, mudança de onde você quer chegar, é com quem você se relaciona. Quando você começa a se relacionar com pessoas que não querem crescer, que não querem prosperar, pessoas que não têm ambição, o sentido positivo da palavra, mas que não querem desenvolver algo, se você ficar naquele contexto, eu acredito que você não tem para onde crescer. Sim. Quando você decide ficar naquele contexto, você vai ter uma tampa. A tampa, o seu caso, a sua tampa são aqueles relacionamentos que você tem. Quando você decide e quer mudar algo dentro de você, primeiro você tem que olhar para onde está o seu meio, onde estão os seus amigos, o que os seus amigos falam, qual que é a mente dos seus amigos, os seus parentes, muitas vezes, pessoas que estão ao seu lado. Tem aquela frase que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos, né? Ou seja, nós podemos tanto subir essa média, a nossa média, ou podemos até diminuir a média das outras pessoas, porque às vezes você é o elo fraco daquelas 5 pessoas que você mais anda. Perfeito. Não é verdade? Então, assim, eu pensei o seguinte, cara, eu preciso selecionar melhor os meus amigos. Não fazendo acepção de pessoas, claro, mas eu preciso saber onde está o ambiente certo para o meu crescimento. E nesse período foi muito interessante porque isso também, ele mudou, assim, Deus ele preparou as coisas de forma tão perfeita que ele foi me direcionando para estar em ambientes certos, no momento certo e na hora certa. Sabe aquelas pessoas que falam assim, cara, isso nunca vai acontecer comigo. Quando a gente vê um testemunho de alguém num congresso, numa igreja, alguém contando algo muito positivo, fala assim, nossa, como é que isso aconteceu na vida de fulano? Meu Deus do céu, será que nunca vai chegar a minha hora? Eu pensava nisso muitas vezes. E eu falei, mas para onde eu quero chegar, eu tenho que mudar primeiro os ambientes que eu estou inserido. E eu comecei a mudar isso, os ambientes pessoais, as pessoas com que eu convivia, as coisas que eu assistia, né, os ambientes onde o que eu escutava, o que eu enxergava, o que eu via, o que eu assistia, tudo isso mudava muito o meu ambiente pessoal, né? Então, assim, eu acredito que o ambiente ele muda muito também a nossa mente, fato. E quando a gente traz isso para a nossa questão espiritual, e a nossa igreja, se você não frequenta uma igreja, ou se você frequenta uma igreja, você sabe daquilo que eu estou falando, a igreja ela tem um papel fundamental na mudança de transformação de mente. Né? A palavra de Deus diz que quando se a gente se amoldar pelos padrões do mundo, os valores que para nós não fazem sentido, a gente vai ficar limitado. E eu falei, Senhor, eu preciso mudar minha mente, eu preciso que o Senhor, de forma, não como um milagre, mas que o Senhor comece a trabalhar em mim essa mudança de mente. Então, o primeiro foi o fator dos meus relacionamentos. O segundo foi eu me entregar para Deus e ser intencional em pedir essa mudança. Eu orava para Deus, Senhor, muda minha mente. Senhor, me faz enxergar oportunidades.
E isso também, acho que é uma das coisas fundamentais que realmente mudou a minha vida, é também enxergar oportunidades. Tem uma frase que fala o seguinte, se sai, todo dia sai um safado de casa e um otário. E quando eles se juntam, dá negócio. Existe essa frase. Sim. Mas eu acredito que da mesma maneira, Deus, todos os dias, ele prepara uma oportunidade para você. E você tem que estar andando na rua esperando por essa oportunidade. E eu, quando eu comecei a mudar isso fez muita parte do meu processo de mudança, de pivotar, de crescer, foi quando eu comecei a tentar achar a oportunidade em todas as situações. Não sendo um oportunista, mas sim enxergando aquilo que Deus ele queria me mostrar. Muitas vezes as oportunidades elas passavam na minha frente, eu falava assim, caramba, que legal essa oportunidade. Sabe o que eu vou fazer com essa oportunidade? Tem uma pessoa que, pegando essa oportunidade, ela ia desenvolver muito bem essa oportunidade. Eu vou passar essa oportunidade para outra pessoa. Eu ia e passava essa oportunidade para outra pessoa. E eu fiz isso, não foram poucas vezes, foram muitas vezes. Muitas vezes a minha autoestima me impedia de assumir aquela responsabilidade, aquela oportunidade. De entender que aquilo era para você, era um milagre de Deus para você. Exatamente. Aquilo que você estava orando, Deus estava colocando ali na sua frente. Na minha frente. E você falava, eu conheço a pessoa certa. Eu conheço a pessoa você certa. era a pessoa certa. Exatamente. Eu sempre olhava para a pessoa certa sendo o próximo. E eu ficava feliz porque eu estava ajudando duas pessoas. Ficava feliz. Mas isso, de certa forma, era uma falta de maturidade emocional. De autoestima, de maturidade emocional. Exatamente. Eu falei assim, se eu conecto sempre boas oportunidades, por que eu não posso ser a pessoa que absorve essa oportunidade e desenvolve essa oportunidade? E eu comecei a sair de casa falando, Senhor, me dá oportunidades. A primeira coisa que eu mudei na minha oração junto da minha esposa foi, Senhor, que os grandes lembrem de mim nas rodas dos grandes. Eu comecei a colocar isso em todas as orações. Legal. Eu era intencional. Que os grandes lembrem de mim nas rodas dos grandes. Eu sempre orei assim. E aí, quando eu comecei a olhar pelas oportunidades, eu falei assim, cara, apareceu isso na minha vida. O que eu posso fazer com isso? Será que eu consigo desenvolver algo? E aí foi quando eu comecei a enxergar que as oportunidades elas estavam aparecendo sempre. E aonde muitos não enxergavam oportunidade, eu enxergava uma oportunidade. Quando eu paro para analisar hoje a minha vida profissional e começo a enxergar, a olhar para 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu vi que aquilo que eu construí lá atrás, as oportunidades que eu gerei lá atrás, o meu profissionalismo que eu gerei lá atrás, eles começaram a me levar para um outro contexto de vida. E é por isso que eu acredito que esses fatores, né? Primeiro, relacionamento. Segundo, a parte espiritual. E segundo, enxergar as oportunidades, fez com que eu mudasse a minha forma de enxergar toda a minha vida profissional, ministerial, os meus relacionamentos, o meu relacionamento com a minha esposa, a forma com que eu lido com o meu filho. Então foi uma construção, você entendeu? Foi uma construção, não foi algo que foi... eu acredito que não foi algo que foi automático, não. Eu fui aprendendo dia a dia. Muito bom. Uma coisa que você falou, né, sobre relacionamento, com quem você se relaciona, né, a questão da tampa. E eu acredito que você precisa olhar para o lado e começar a olhar para as pessoas assim, e falar assim, cara, qual fruto essas pessoas têm? Exato. Você quer realmente... Qual fruto essas pessoas têm no seu casamento, na sua casa, nas suas finanças? O fruto que essa pessoa tem é um fruto que, cara, eu procuro ter um fruto desse, eu quero cultivar isso, então eu vou me aproximar dessas pessoas. Cara, o fruto desse cara é um fruto de morte, de mentira, de engano, é um fruto de divórcio, de falência, sabe? Né? Tem gente que aprendeu a viver uma vida mentindo para os outros, sabe? Aprendeu a viver uma vida dando calote nas pessoas. Acho que é normal, entendeu? Ah, não, porque eu tô tentando aqui, mas toda vez está passando a perna nos outros, né? Então nós precisamos olhar muito, né, o fruto. E eu acredito que existem níveis de amizade. E uma vez eu conversei com um amigo meu e eu falei para ele assim, eu falei, cara, vou te falar algo que tá dentro do meu coração. Eu sou amigo de todo mundo, mas nem todo mundo é meu amigo. Aí ele, como assim? Eu falei, para entrar na minha casa, para tomar um café comigo, para participar da minha particularidade, para me conhecer realmente, para sentar na mesa comigo, são poucos. Agora, eu sou amigo de que maneira? De servir, de estar junto, de ajudar, cara, pastor, ou então Lucas, irmão, tô precisando trocar um pneu, vamos lá. Tô precisando levantar a parede, vamos lá. Tô precisando de um conselho, tô precisando conversar, vamos lá. Agora, quem eu vou me aconselhar,
quem vai ser meu amigo, quem vai sentar na minha mesa, aí é selecionado. E nós muitas vezes confundimos isso, entendeu? Nós queremos ser, que todo mundo seja nossos amigos. Acha que todo mundo é seu amigo. E, cara, e não vai ser, entendeu? Sim. Você vai entregar algo que tá no seu coração, o cara vai te diminuir e falar, ih, Pablo, você pode ser empresário, cara. Não. Pô, cara, te tiraram da administração lá. Pô, cara, a galera não gosta de você, hein? A galera não honra você, hein? Né? Então, nós precisamos entender isso, entendeu? E você fez o quê? Cara, como aí? Eu vou começar a aproveitar as oportunidades que Deus está me dando. Então, eu estou aqui como gerente, eu estou aqui como chefe, eu estou aqui como gerente geral, vou aproveitar. Opa, agora secou essa fonte aqui, apareceu uma outra fonte aqui para ser, né? Qual era a função? Para ser subchefe lá, para ser chefe de gabinete. Chefe de gabinete, né? Agora eu vou ser um chefe de gabinete. Beleza, vou embora. Deixa eu aproveitar, né? Deixa eu aproveitar aqui e pegar o máximo que eu tenho dessa oportunidade aqui. Beleza, esse ciclo acabou. Agora eu vou para o novo ciclo, né? Exatamente. Um outro grande erro que eu acabei de falar aqui do homem é ele entender que os ciclos se acabam, ciclos se encerram, sabe? Sim. As coisas mudam, o tempo muda. Quem iria dizer, né? Quem iria dizer que nós iríamos viver uma pandemia? É verdade. Pleno século XXI, né? Exatamente. Pleno 2020, que nós iríamos viver uma pandemia que o mundo iria parar. Não é Brasília, não é Brasil, o mundo iria parar. Verdade. Você ia sair na rua e você ia ver aquelas cenas de filmes do The Walking Dead, né? Sim. The Walking Dead, né? Sim. Você, carro parado, ninguém na rua, sabe? As coisas acabando. E você falava assim, cara, o que vai ser amanhã? Né? As pessoas pensavam isso, o que vai ser amanhã? Né? Então, assim, nós precisamos realmente guardar o nosso coração, entender isso, né? E isso passa pela autoestima. Nós precisamos, e a autoestima ela é construída em Deus, construída em relacionamentos, construída em estudo, em trabalho, você saber quem você é, né? Sim. E quando você tem autoestima, você fala assim, opa, calma aí, é muito legal essa oportunidade, Deus, obrigado, eu vou pegar ela e eu vou ser o melhor, eu vou entregar o meu melhor. Exatamente isso. Eu acredito em tudo que você falou, né? Assim, a nossa vida, quando a gente se baseia na palavra de Deus, e nós aqui estamos baseados na palavra de Deus, ela nos traz várias chaves. E eu vou te falar que realmente a minha mudança de vida ela foi baseada realmente na palavra de Deus, né? Tudo isso que eu aprendi, que você falou, e se encaixa perfeitamente nos 3 pilares que eu acabei de citar aqui, foi baseado realmente na palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que me trouxe essa direção. Legal. É por isso que eu sou grato a Deus pela igreja, inclusive, né? Assim, sim. Sem a igreja, aonde eu estaria? Certamente eu seria só mais um. Mas quando você se coloca na posição de aprender, de falar, desenvolver algo pessoal, e você fala assim, cara, Senhor, o que o Senhor tem preparado para mim? Né? Senhor, de tudo aquilo que eu tenho vivido, de todas as situações que eu tenho passado, o que o Senhor tem preparado para mim? Né? O que eu tenho vivido? Aonde eu quero chegar? Será que o Senhor tem me direcionado para essa área? Será que eu tenho fugido da direção que o Senhor tem me dado? Então acho que isso faz parte também de um crescimento que muda a vida das pessoas, né? Estar alinhado com a vontade de Deus, né? Perfeito. E ter sucesso, o que é... Deixa eu ver aqui, veio um pensamento aqui na minha mente, ele fugiu. Como é que é? O que eu ia falar? O que é? Vou fazer uma pergunta para você. Quando eu lembrar da frase, eu falo aqui. Sim. O que é ter sucesso para você? Então, eu aprendi muito. Sucesso? Eu aprendi muitas coisas no meu contexto cristão. E eu acredito que a principal definição de sucesso é realmente formar sucessores, né? E assim, eu sou pai, meu filho tem 10 anos, o Samuel, e assim, eu acredito que de tudo aquilo que eu vivi na minha vida, aonde eu quero ter mais sucesso, e eu tenho refletido muito sobre isso nesses últimos dias. Eu acredito acho que eu nunca refleti tanto na minha vida sobre isso. É mesmo? Que top, sobre formar o principal sucessor da minha vida, que é o meu filho. Sim. E assim, quando você começa a se envolver e começa a crescer de certa forma, profissionalmente, financeiramente, você começa a avaliar realmente o que tem valor nessa vida, não é verdade? Perfeito. E hoje as pessoas elas estão baseadas muito em coisas, né? Em conquistar coisas, em comprar um carro tal, em fazer as melhores viagens, nada contra isso. Isso faz parte do crescimento também do ser humano, da gente como família. Só que eu pensei assim, cara, o que eu posso, daqui a 10 anos, eu vou estar com 50 anos. Ou seja,
Eu já estou partindo da metade da minha vida para o meu fim da minha vida. E a gente tem uma certa insignificância no que diz respeito a um contexto. A gente não é. Se a gente for parar para pensar o tamanho do universo, o planeta Terra, quem nós somos, a nossa história e aquilo que nós podemos deixar aqui, se for baseado em somente aquilo que a gente comprou e realizou por nosso bem pessoal, isso não vale nada, isso é insignificante perante esse universo. E eu falei assim, cara, mas o que eu posso fazer para realmente marcar a vida de alguém? Eu falei, primeiramente eu tenho que marcar a vida do meu filho. Eu acredito que, aonde eu acredito que é o maior sucesso, que eu tenho pensado muito nisso esses dias, é formar o meu filho como um homem de Deus, formar o meu filho daquilo que eu aprendi a ser, daquilo que eu fui desenvolvido para ser. E quando eu penso sobre isso, eu penso em algo que vai perdurar a minha existência, né? Porque se eu sou um cristão, eu tenho que formar cristãos. Então a principal pessoa que eu quero formar como cristão é o filho. Eu não sou perfeito, mas eu tenho ensinamentos e aprendi a ter ensinamentos que eu posso passar para ele para que o meu nome, entre aspas, tá? Claro que é o nome de Jesus, mas para que o meu nome seja, de certa forma, lembrado lá na frente, é com o trabalho que eu vou fazer hoje com a minha parentela, com o meu filho. Né? Não sei se futuramente eu vou ter mais uma criança, você tem 4, né? Sim. Tô começando. Devagarzinho. Tá começando. Ainda talvez tenha mais, né? Quem sabe, eu quero. Mas eu penso o seguinte, cara, qual que é lá no final da minha vida, o que as pessoas vão lembrar de mim? Para onde eu viajei, o carro que eu comprei, as coisas que eu conquistei, ou aquilo que eu passei para o meu filho, né? O que o meu filho vai aprender com isso? Aonde está o meu filho, os meus netos, aonde que eles estão? Para mim, isso é a maior definição de sucesso, né? A gente entender a nossa, de certa forma, insignificância perante ao universo inteiro, a toda a história de tudo aquilo que já aconteceu e fazer com que eu tenha um significado, né? Para que eu não passe daqui a 100 anos e as pessoas não lembrem de mim. Não, que a minha família lembre de mim. Que os meus netos, meus bisnetos lembrem que o avô dele, que o bisavô dele foi um homem honrado, um homem de palavra. Então isso para mim é sucesso. Isso para mim é a maior definição de sucesso. É o que você deixa nas pessoas, né? É o que você deixa nas pessoas. Não é o que você deixa para as pessoas, né? Não é o que você deixa para as pessoas. Um outro erro dessa geração. Ele quer deixar as coisas para os filhos. Exato. E não dos filhos, né? Exatamente. Ele está trabalhando tanto para dar um recurso para o filho, para deixar uma casa, para deixar um carro, para deixar isso, para deixar um legado Exato. de obras, de tijolos, mas ele não deixa um legado de obras físicas, espirituais, emocionais fortes no filho. Exatamente. E aí a gente vê hoje a degradação, né, da juventude, da humanidade, a degradação do homem, o homem se perdendo, né, não tem mais valor, sabe? A palavra do homem não tem mais valor, o sim do homem não tem mais valor, o não do homem não tem mais valor. Perfeito. O posicionamento do cara e nada é a mesma coisa, sabe? Exato. Porque as pessoas deixam, abrem mão do básico, né? Ontem eu liguei para um amigo meu, o Giovanni, da Febracis, um irmãozão, e eu falei, irmão, eu quero te ligar para te pedir desculpa, cara. Ele não precisava, tava de boa, eu te pedi perdão. Cara, por quê? Eu falei, cara, porque eu sumi, velho. Na correria, eu combinei algumas coisas com você e acabei sumindo e não te dei uma satisfação. E eu te dei uma satisfação porque eu combinei com você. Então, cara, eu quero te pedir desculpa como homem, entendeu? Eu quero te pedir perdão, porque a sua amizade tem valor para mim. Porque o que nós construímos juntos lá numa brasa, num evento, o que nós estamos construindo é muito grande. Então, assim, cara, me perdoa, vamos marcar um almoço com as nossas famílias, vamos estar junto e tal. Ele, ô Lucas, eu tava até mal. Aí o bicho é brincalhão, né? Pô, Lucas, eu tava até mal. Mas não é pra ele, é pra mim, cara. Porque eu, como homem, eu preciso tomar essa postura, entendeu? E muitas vezes nós deixamos disso, sabe? Ah, não, a pessoa tem que entender. Cara, a pessoa não tem que entender, cara. Exatamente. Eu que me preciso fazer entender. E eu preciso ter humildade para poder ir lá e falar assim, cara, eu vacilei, eu errei, vamos ajustar isso, vamos ajustar aquilo. Então, assim, falta muito disso hoje nessa geração. Falta muito, sabe? Disso. Eu acho que falta muito dos pais imprimirem nos seus filhos, porque a gente está formando a próxima geração. Perfeito. Nós fomos forjados, nós fomos formados, a nossa geração, mas somos nós que vamos formar a próxima geração. E as pessoas elas estão presas muito naquilo que o dinheiro pode dar, ou elas estão presas muito em coisas superficiais e elas esquecem de ir para o profundo, né? Elas esquecem de ter relacionamentos
mais duradouros, Sim. né? Relacionamentos que realmente façam uma diferença na vida dos filhos. Então, assim, até umas coisas que eu mudei na minha vida, eu falei, cara, acho que isso fez o maior sentido na minha vida para eu ter um relacionamento melhor com o meu filho, pra gente ter um pouco mais de base. Eu falei assim, cara, o que eu tô investindo meu dinheiro? Eu pegava meu dinheiro e falava assim, cara, o que eu vou comprar esse mês? Eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou comprar aquilo. Às vezes o meu cartão, minha conta de cartão estava altíssima. Eu falei assim, cara, mas o que eu estou gerando de memória para a vida do meu filho? Né? O que eu estou gerando de conexão com o meu filho? Pô, eu estou comprando coisas, mas eu estou comprando presente, mas será que isso vai fazer alguma diferença na vida dele? Às vezes a criança pega um brinquedo hoje que você deu para ela, daqui a uma semana ela já esqueceu aquele brinquedo. Você gastou um dinheirão para aquilo e nada. Eu falei, cara, não tá tudo errado. Por que eu vou direcionar meu dinheiro para isso? Vou direcionar para coisas, esse meu dinheiro para alguma coisa que pode gerar uma memória, que possa mudar a minha viagem, vida. um passeio. Um passeio. Falei, cara, ano passado eu falei para Dai, falei, amor, ano que vem vai ser o ano que a gente vai mais viajar. Eu quero viajar muito. E aí eu viajei uma vez, 2 vezes, 3. Esse ano eu já tenho mais 2 viagens para fazer esse ano, vão ser 7 viagens. Não, 8 viagens, na verdade. Legal. E eu falei assim, cara, é isso que gera memória, é isso que gera conexão. Eu preciso me conectar com meu filho nesse sentido. Porque meu filho tem 10 anos, daqui a 5 anos ele tem 15, talvez ele nem queira estar andando mais comigo como eu estou andando com ele hoje. E quantos homens estão presos nisso? E eu falo assim, ainda pior. Ficam comprando coisa pra si, sabe? Não, porque eu preciso ter isso, preciso ter aquilo, preciso ter isso, preciso ter aquilo. E a sua família, cara, você tá deixando de lado, Exatamente. né? Porque você começou a prosperar e acha que é merecedor de todas as coisas. Cara, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você nasceu homem pra cuidar da sua casa, pra cuidar da sua família, pra projetar a sua casa, projetar os seus filhos e gerar memórias realmente verdadeiras, entendeu? Eu falo, né? A gente sabe disso, é uma frase muito falada na internet, muito declarada. Cara, mais importante do que presente é ser presente. Seja presente na vida dos seus filhos, seja presente na vida da sua casa, da sua esposa, sabe? Honre com a sua presença. Honre com a sua presença. Honre gerando memórias. Meu irmão, eu vejo pais aí, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, gastando centenas de grana com brinquedo, mas não faz uma viagem com o filho. É muito mais fácil dar um presente. Né? É muito mais fácil. Você comprou ali e acabou, fica tudo certo. Né? Gerando tentando compensar a sua omissão, sabe? Exatamente. Omissão, porque você está sendo omisso. E não vai compensar, porque no final a conta vai vir, entendeu? E nada substitui a sua presença, pai. Entendeu? E você não vem me dizer, porque a mãe não deixa eu ficar, porque agora é pai separado, porque a mãe não deixa eu cuidar, porque a mulher é isso, porque a mulher... Para de culpar os outros pela sua incompetência e sua irresponsabilidade. Simples assim. Assuma o seu papel de homem, assuma o seu papel de pai, lute pelo seu filho, cuide do seu filho, gere tempo de qualidade com ele. Né? Eu tenho algumas coisas que eu tomei pra mim como, cara, tipo assim, princípio, entendeu? Como principal, sabe? Como sucesso. O que é sucesso pra mim? Levar meu filho pro futebol. Perfeito. Isso pra mim é sucesso. O que é sucesso pra mim? Chegar em casa, igual ontem, eu cheguei em casa ontem com a minha esposa, tava uma quarta-feira tranquila, vamos ligar pra um casal de amigos pra vir aqui pra gente fazer um churrasco? Aí a gente ligou, oi irmão, tudo bem? Cara, tem tempo que a gente não conversa, cara, né? Vamos fazer um churrasco? Ele, rapaz, assim? Numa quarta-feira. Quarta-feira, vamos assar uma carne e tal. Aí ele, o que eu levo? Eu falei, não, faz assim, passa no mercado, compra, a gente divide aqui e tal. Compra isso, compra aquilo. Ele comprou rapidinho, a gente ficou 3 horas juntos, assando uma carninha, conversando. Legal demais. Fez a mão de... Isso pra mim é sucesso, entendeu? Concordo. Sabe? Isso pra mim é o verdadeiro sucesso. É a construção do que as pessoas não veem. Sabe? Eu estar num púlpito é muito bom, poder pregar, né? Poder ministrar para homens, falar é muito bom, mas o sucesso verdadeiro, velho, tá aqui, ó. É isso, é a base. Cuidando né? da sua família, é a base, É entendeu? É você gerando força para os seus filhos, é você falando pro seu filho, cara, você foi um campeão. Né? Eu falei nos podcasts passados e vou falar nesse, porque é o que aconteceu esses dias, né? Meu filho foi mordido por um cachorro. E eu chegar nele e falar assim, cara, ainda bem que foi você, porque você é homem, porque você é forte, porque você consegue se defender. Já pensou se fosse sua irmã? Entendeu? Isso pra mim é sucesso, é poder chegar pro meu filho e fortalecer meu filho como homem e falar, cara, você é um homem, cara. Você é forte, isso vai passar. E amanhã, o que aconteceu no outro dia? Ele fala assim, posso jogar bola? Pode, sem trauma nenhum, sem medo de cachorro, sem medo de nada. Por quê? Porque ele entendeu que é um fator isolado, porque ele entendeu que tem um pai que protege ele, que guarda ele, porque ele entendeu que, cara, ele é um homem, que ele vai enfrentar isso, que isso vai acontecer, que coisas ruins acontecem com pessoas boas, e nem por isso nós vamos parar. Vamos tomar água aqui. Concordo perfeitamente com tudo. Então, sucesso para mim é isso. E o homem, ele tem esquecido.
o que é sucesso. Ele tem achado que o sucesso é tá só numa câmera, o sucesso é os outros estar aplaudindo para ele. Cara, eu não preciso que os outros aplaudam, entendeu? Eu preciso que meu filho me abrace, né? E fala assim, pai, obrigado. Sim. Obrigado. Pai, que dia maravilhoso. Às vezes o Davi chega e fala assim, ô pai, ele respira, ô pai, que dia bom. Nossa, isso fala assim, meu Deus. Não tem preço, né? Tem preço. Sabe? E sabe o que a gente fez? Jogou bola juntos, assou uma carninha juntos, ficou abraçadinho, lemos uns livros juntos ali, ele lendo um livro, eu lendo outro, sabe? Sim. Fizemos uma oração. Ele fala assim, ô pai, que dia gostoso, pai, que dia bom, pai. E algo simples, né? É ordinário, algo simples, né? Não é nada, você não precisou gastar dinheiro com isso, você não precisou comprar grandes... Não, você estava ali com o seu filho sendo presente, é isso que tem valor, né? E assim, o meu contexto de vida pessoal, ele foge muito desse contexto de relacionamento entre pai e filho, né? Assim, tive uma grande dificuldade também com meu pai, com a minha criação e tudo mais. Meus pais, eles sempre foram, de certa forma, presentes, né? Meu pai, minha mãe, mas nós tínhamos uma família muito disfuncional em casa, né? Sim. Meu pai e minha mãe tinham uma série de brigas, uma série de confusões, e eu não aprendi isso dentro de casa. Eu não tive um pai presente. Eu não tive um presente no sentido de estar junto, Sim. dele pegar e ter um tempo de qualidade comigo, né? Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não tenho tempo, né? Por exemplo, igual você passou um dia inteiro com ele, talvez, claro que não foi durante 24 horas, teve os seus momentos com ele, mas foram tempos de qualidade, onde você estava ali realmente com ele, que fosse meia hora que seja, mas meia hora olhando no olho, meia hora se conectando, né? Eu não tive isso. E eu falei assim, cara, de tudo aquilo que eu quero aprender e tudo aquilo que eu quero viver na minha vida pessoal, é ter realmente um verdadeiro relacionamento com meu filho, né? Com minha família. Isso é básico, né? Isso não gasta dinheiro. Não gasta. Isso não gasta. Isso... Sabe, você ir para um parque, você caminhar na calçada da sua casa, não sei, entendeu? Você jogar uma bolinha na rua, você fazer algo para ele, entendeu? Exatamente. Você se importar com ele. Esses dias atrás eu tava chegando no condomínio, em casa, e aí ele tava na quadra sozinho, chutando bola, sabe? E aí eu parei o carro, quando eu parei o carro, ele falou, pai, joga comigo? E eu falei, é claro, meu filho, você acha que eu ia deixar você aqui jogando sozinho? E eu cheguei aqui, como é que eu tô? De terno, de roupa, de camisa. Vamos jogar uma bola agora. Vamos estar junto agora. Cara, a gente jogou 10 minutos, que eram os 10 minutos que eu tinha. Sabe, aos 10 minutos que eu tinha, eu joguei com ele. Isso ele marcou. falou assim, cara, meu pai parou tudo no meio do dia. Sensacional. De terno, né? Eu tava com a roupa social. De tudo, parou tudo pra jogar a bola comigo aqui na quadra, no meio do sol, aqui 4 horas da tarde. Mas pra você ver como é que são as coisas, né? Porque para muitos isso era justificável que você não fizesse. Então, assim, a grande verdade é que as pessoas elas se justificam muito para não fazerem aquilo que é básico, que é normal, que deveria ser básico ou normal. E eu vejo, assim, a minha vida hoje, digamos, profissional, e fui pro Legendários também, e isso marcou muito a minha vida lá. E eu lembro que resolvendo, né? A gente está sempre resolvendo alguma coisa, porque a gente trabalha com isso o tempo todo trabalhando. Eu gosto de trabalho, eu gosto de me dedicar, gosto de ter os meus momentos também ocupados, mas também gosto de ter o meu momento mais só eu também. Sim. Mas muitas vezes eu falei, cara, eu vou ter que abrir mão do meu momento para estar com meu filho, mas é isso que eu preciso fazer. E muitas vezes, quando a gente para olhar para o nosso contexto do nosso relacionamento, às vezes o nosso filho, a gente está ali resolvendo alguma coisa. Não, filho, espera um pouquinho, estão resolvendo uma coisa. Aí você celular, aí você atende uma ligação, peraí, meu filho, rapidinho. E esses dias eu vi um amigo meu, uma pessoa próxima a mim, ele conversando comigo no telefone, o filho dele chegou. Isso foi até um pouco antes do Legendários. E aí ele falou assim, Pablão, depois eu te ligo, meu filho acabou de chegar aqui, e ele é uma criança, pequenininha. Depois eu te ligo, eu vou resolver algo muito mais importante. E o que eu estava resolvendo com ele era algo muito importante. Sim. Mas ele deu a prioridade para o filho dele, que queria só falar, papai, não sei, alguma coisa muito simples para ele, mas ele desligou o telefone comigo, aquilo me marcou de um jeito tão grande. Logo depois eu fui pro Legendários, falei, cara, a partir de agora, toda vez que meu filho me chamar para fazer alguma coisa, falar alguma coisa, eu falei, pera aí, rapidinho, depois eu falo com você, deixa eu resolver o problema do meu filho, deixa eu conversar com meu filho. Isso marca, né? Isso é algo normal que marca. A gente esquece que você é livre para escolher, né? Você é livre para decidir se pai ou não. Exato. Entendeu? Ah, não, foi um acidente. Não foi um acidente, cara. Não foi. Você fez, você estava namorando lá, você fez, não existe acidente, entendeu?
mas você é refém das suas escolhas. E muitas vezes nós não queremos ser refém das nossas escolhas, sabe? Não é refém, quando eu falo ser refém, não é refém na parte negativa, entendeu? Sim. Não é refém na parte ruim, mas é você entender, cara, eu sou um pai, eu sou responsável, eu vou formar um sucessor, eu sou um marido, né? Sim. Cara, você é livre para casar ou não, mas você é refém do seu casamento, porque você decidiu, entendeu? Sim. Você fez uma escolha. E nós vemos... Eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo muito isso, que o cara, ele quer ter o título, mas ele não quer ter a responsabilidade. Verdade. Ele quer ser chamado de pai, mas ele não quer ter a responsabilidade de um pai. Ele quer ser um cara casado para a sociedade, mas ele não quer ter a responsabilidade de ser um marido, entendeu? De assumir a sua responsabilidade e falar assim, cara, vai ser assim. Chega, vamos avançar, vamos conquistar, né? Ele quer ser um grande líder, mas ele não quer ter os problemas de um grande líder, né? Verdade. Ele não quer, né? Esses dias Ele quer o bônus de tudo, mas não quer o ônus de nada, né? a pessoa falou assim, pastor, não sei como é que você aguenta isso, né? Falando questão do pastorado, né? Não sei como é que você aguenta isso, fulano assim, fulana assim e tal. Blá, blá, blá. Falei assim, faz parte da caminhada, faz parte. E o meu papel, a minha decisão é servir. Vamos lá, vamos visitar, vamos estar junto, vamos pegar de novo, vamos voltar, entendeu? Faz parte da minha caminhada. Claro, existem momentos que você precisa colocar um limite, mas assim, cara, faz parte. Nessa situação, eu falei assim, cara, fique em paz. A pessoa estava indignada por mim. Ela tava indignada, você tava tranquilo, a pessoa tava... Tava com raiva por mim, sabe? Da pessoa por mim. Sim. Eu falei, fulana, fica tranquila, faz parte do ofício, da missão. Vamos lá. Vamos servir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas no final vamos falar mal de você. Não tem problema. Isso é o que menos Entendeu? importa. Né? Faz parte. É o que menos importa. Eu sei o que eu estou construindo. Quem sabe o que está construindo não tem medo do futuro. Exatamente. Sabe? Então assim, homem, a minha pergunta para você é, você sabe o que você está construindo? Você sabe realmente para onde você está indo? Sabe? Você sabe realmente os caminhos que você tem tomado? Cara, eu não vejo sucesso, eu não vejo uma luz agora. Mas se você sabe para onde você está indo, meu irmão, sem ver, mesmo sem ver, você vai continuar avançando. Perfeito. Eu acredito que tudo aquilo que a gente tem vivido hoje, e eu vejo também, e me espelho muito em você, toda a sua caminhada, tudo aquilo que você construiu até hoje, o seu relacionamento com seus filhos, tudo isso é uma base que nós realmente temos construído, porque nós aprendemos, né? A gente foi ensinado a isso, né? Muitas vezes a gente até fala assim, mas como é que faz para ser mais produtivo? Como é que faz para crescer? Tudo é muito básico. Quando a gente se coloca na presença de Deus, quando a gente vai para um altar, quando a gente é instruído, quando a gente é discipulado, isso tudo gera uma conexão e um crescimento muito grande. E as pessoas, elas não entendem isso. Por isso que muitas vezes quando a gente fala assim, pastor, mas eu sou pastor também, pastor, mas você tem feito isso, e as pessoas, elas não vão te valorizar por isso. E esses dias eu estava passando na frente de uma loja, foi ontem eu deixei o carro para lavar, fui dar uma aula, e quando eu estava passando na frente de uma loja, eu lembrei de um rapaz que trabalhava naquela loja, que ele servia na igreja, que eu era pastor, mas eu senti de entrar naquela loja só para dar um abraço nele e falar o tanto que eu estava orgulhoso de quem ele era em Deus. Eu falei, meu Deus do céu, vou fazer isso pra quê? Eu pensei, primeiramente. Ninguém tá vendo eu vou fazer isso por ele. Mas na hora que eu saí, ele abriu um sorriso muito grande. Eu falei, cara, tá aí aquilo que a gente tem que fazer pelas pessoas. Tá aí o nosso papel de ser uma pessoa influente, de fazer a diferença na vida das pessoas. Faz parte os momentos de dificuldade, fato. Mas eu acredito que, muito além do ônus de todas as dificuldades de ser um homem de Deus, um pastor, um marido, um pai, servir a Deus e servir diante desses pilares não tem nada que seja comparável com isso. É isso, né? É isso. E só mudando um pouquinho de assunto, eu tô sabendo aí, né, nas entrelinhas, que tá vindo coisa boa aí pra Brasília, né? Tá vindo coisa boa. Você tá com uns projetos grandes aí, hein, irmão? Glória a Deus, Assim, até dando uma continuidade naquilo que a gente tava falando sobre isso, né? Mas assim, eu tenho vivido coisas grandes, eu tenho vivido realmente coisas sobrenaturais na presença do Senhor, debaixo da direção de Deus. E eu tenho visto a oportunidade que Deus tem aberto na minha vida. E nós estamos com um projeto muito grande aqui em Brasília. É uma academia, né? Era um projeto que eu sonhei quando Umas?
começa com uma, Legal. mas tem projeção de ter mais 2. Então, pelo menos umas 3 academias. E eu lembro que isso começou lá em 2002 para 2003, quando eu olhava para a primeira academia que eu fui trabalhar como estagiário, e falei assim, cara, um dia eu vou ter uma academia. Eu nunca lembro disso, né? Muitas vezes, nunca esqueço disso. Sim. Muitas vezes nós esquecemos durante um período, mas Deus ele nos faz lembrar desses momentos. Quando eu olhava lá em 2002 para 2003, o sonho que eu queria e aonde Deus ele me direcionou. Então, nós estamos aí em fases de iniciar as obras desta academia, e eu tenho certeza que esse período aí vai ser um período de muita luta, dificuldade, mas até nos próximos 4, 5 meses a academia já vai estar aberta. É um projeto de Deus assim maravilhoso. Deus ele preparou todo o ambiente, né? Ele me conectou com pessoas certas e foi muito interessante isso, porque eu lembro que eu comecei a dar aula para uma pessoa. E olha como é que são as coisas de Deus, né? Eu comecei a dar aula para uma pessoa, aquela pessoa, eu treinando com aquela pessoa, dando aula para ela, sendo profissional, me fez me conectar a uma outra pessoa. Legal. Essa primeira pessoa que eu estava relatando, ela parou de treinar comigo. Ela falou, Pablo, eu não consigo treinar com você treina muito pesado. Eu não consigo, você treina muito pesado, eu quero algo bem mais fofinho. Então, para isso, eu não preciso nem treinar com você treina muito pesado. E essa outra pessoa procurou essa pessoa que falava que o treino era muito pesado. Falou assim, eu preciso de um personal que me treine pesado. Você conhece algum? Eu conheço que treina mais pesado. É o Pablo. Me conectou a essa outra pessoa. E eu trabalho sendo personal dessa pessoa há quase 3 anos. E durante esse período de conexão, surgiu a oportunidade dela me chamar para ser sócio de uma academia. Então, assim, Deus ele preparou todas as coisas. Deus ele me conectou a pessoas de uma maneira que eu não esperava. E, graças a Deus, aquilo que eu sonhei há mais de 23 anos. Já anotei aqui. 23 anos atrás, exatamente, há 23 anos atrás eu sonhei, eu projetei, falei, não sabia como. Mas Deus, ele abriu as portas e, graças a Deus, está acontecendo. Em nome de Jesus, vai acontecer quanto antes. A gente esquece que a gente está vivendo hoje o fruto de muitas orações, né? Exato. A gente está vivendo hoje o fruto de jejum, de orações. E aí, quando a gente esquece isso, a gente deixa de fazer o que a gente fazia antes, né? Então, não deixe de fazer o que você fazia antes, não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de projetar, porque 23 anos essa semente demorou, não para germinar, mas ela foi gerada, né? Ela foi trabalhada. Se a pessoa fosse há 15 anos atrás, você não estaria preparado para essa oportunidade. Não estaria. Entendeu? Se fosse em 2020, você teria falido. Teria aberto e falido já. Exatamente. Né? Exatamente. Não, 2019 vou abrir aqui a academia, vou botar milhões altíssimo. aqui. Abriu e quebrou, porque fechou. Né? Quantos meses fechados, o prejuízo de aluguel, de profissionais, de tudo. Exatamente. Então, assim, eu acredito muito nisso, sabe, Pablo? Às vezes a gente está reclamando de uma semente, entendeu? Sabe? Exato. Né? E em vez de esperar a semente ser gerada, ser germinada, ser, né, realmente alcançada, a gente está reclamando dessa semente, né? E isso em todas as áreas da nossa vida, porque você pensa o seguinte, 23 anos era algo que eu sonhava, era algo que eu projetava, não sabia para onde ia, mas era algo que eu nunca desisti, nunca tirei isso do meu coração. Sim. Né? Muitas pessoas fazem isso com os seus casamentos, olham para aquele casamento que sempre projetou, o casamento dos meus sonhos. O casamento, durante um período, passou por aquela dificuldade, a pessoa vai lá e desiste. Ou seja, a desistência dos seus projetos, isso nunca vai te gerar frutos, isso nunca vai te gerar crescimento. Então, ou seja, tudo aquilo que você sonha, acredite, vai até o final. Seja honesto, seja íntegro, seja reto, trabalhe direito, seja profissional. Deus, ele abre as portas no momento certo. Deus, ele abre as portas no momento certo. Pode ser que você que está aí na sua casa, olhe para a sua vida hoje e fale assim, mas até hoje não aconteceu. Eu vou te falar que da noite para o dia, não é do nada. Pode ser que não seja realmente, visualmente falando, em 24 horas, mas é no estralar de Deus que Deus ele pode fazer acontecer. Deus ele pode gerar oportunidade de onde não existia, onde existia uma desgraça. Ali pode ser a maior oportunidade da sua vida. E é por isso que eu acredito que eu tenho vivido grandes coisas, porque eu nunca desisti dos meus sonhos. Nunca desisti do meu casamento. Eu estava lembrando esses dias, recapitulando a minha vida, e até de forma emocional, assim, fico emocionado para falar sobre isso, mas eu vejo a minha história de vida com Deus, de onde foi que Deus me tirou, aonde Ele me colocou, aonde Ele me treinou, me projetou
E tinham pessoas muito melhores que eu. Pessoas muito melhores. Eu olhava para pessoas na igreja e falava assim, eu gostaria de ser como ele. Eu queria pregar como ele, queria falar como ele, queria ter a liderança expressiva que ele tem. E muitas dessas pessoas saíram. Muitas pessoas Não suportaram, não suportaram, abandonaram. E às vezes eu me questionando, mas Deus, por que eu? Né? A gente faz esse questionamento muito. Por que eu, Senhor? Aí Deus ele me traz a memória. Porque você sempre foi fiel. Porque você nunca desistiu. Porque você nunca reclamou, nunca murmurou. E porque você sempre esteve firmado no altar. E foi por isso que Deus ele me trouxe crescimento. Porque o altar, tudo aquilo que eu fazia, era entregando o meu melhor para Deus, e Deus ele foi abrindo as portas. Acho que é isso. Isso mudou a minha vida, isso transformou a minha vida de uma vez por todas. E por mais que tudo aquilo que eu tenha vivido até esteja vivendo hoje, pode ser que não vai acontecer, mas por mais que não desse certo, eu saberia como fazer de novo. Né? Deus ele preparou isso no meu coração, Deus ele me sabe, Deus ele vê isso em mim, ele enxerga isso em mim. Amém. E é por isso que eu tenho crescido tanto. Para honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, muito bom esse bate-papo. Que podcast. Se você não anotou, ó, eu tô aqui com 3 folhas já, ó. Comecei aqui. Aqui, ó, 3 folhas, já indo para a 4ª folha, anotando aqui. Esses podcasts, eles serão um livro, né? Olha. Eu vou fazer um livro porque tem muita coisa boa. Legal demais. E para você que não está nos acompanhando até aqui, eu quero te agradecer. Foi muito bom. Pablo, deixa a sua mensagem final, porque senão a gente fica aqui mais 1 hora conversando, cara, e falando. Passou muito, né? Rápido. É muito bom, né? Muito bom, muito bom. Deus ele falou comigo aqui. Obrigado também pela oportunidade. Deus, através da sua vida, falou muito comigo. Assim, eu acredito que Deus ele sabe de todas as coisas, né? E nós estamos firmados na rocha, acreditando que o Senhor tem preparado coisas grandes ainda. Você que está aqui nos assistindo, você que acompanha esse podcast, eu tenho certeza que você tem crescido, tem sido muito edificado. Me acompanhe nas redes sociais. Creia que tudo aquilo que você tem vivido hoje é por um propósito. Deus ele vai te levar a lugares que você se sonhou. Deus ele vai resgatar esse sonho no seu coração e vai realizar em nome de Jesus. E se não sonhou, Deus ele vai plantar um sonho no seu coração. Acredite nele. Deus ele vai fazer grandes coisas na sua vida em nome de Jesus. É isso, eu creio. Vamos para cima, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui na nossa mesa, né? É uma honra te receber aqui, aprender com você. Eu já aprendo muito só observando, e agora então, né, você falando, cara, um gigante Glória mesmo. Honra a sua casa, a sua família. Os nossos filhos são amigos, amigaços, né? Verdade. Quando chega na igreja, um já procura o outro, já quer estar perto. Isso é muito bom, a gente saber o que nós estamos construindo, né? É um verdadeiro sucesso. Você que ficou conosco aqui até o fim, eu quero te agradecer mais uma vez. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Mais uma vez, anote tudo que tem sido falado, coloque em prática na sua vida. É possível. Tudo que nós estamos falando aqui não é restrito a essa mesa, é restrito pode ser expandido à sua casa, à sua família. Você também pode viver dos milagres, do amor e de tudo que Deus tem para a sua vida, né? Mais uma vez, curta, comente e compartilhe. Não saia daqui sem curtir, comentar e compartilhar. Você vai me ajudar muito com essas simples ações. Deus te abençoe. Um abraço. Até a próxima.